Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Mercado e Desenvolvimento. O programa que conecta você com o que há de mais moderno em relação ao desenvolvimento de pessoas, na área pessoal, na área profissional e, consequentemente, desenvolvimento de empresas. Toda semana nós trazemos aqui uma autoridade para falar de desenvolvimento pessoal e profissional. E a de hoje, gente, ela é autoridade demais. Eu acompanho ela, acompanho o trabalho, acompanho nas redes sociais. Ana Cristina Magalhães é a nossa convidada. Ela é psicóloga clínica, ela é administradora, é pós-graduada em gestão de pessoas, é gerente de gente e gestão em uma grande rede de supermercados aqui no estado do Ceará. Ana Cristina Magalhães também é membro e diretora da ABRH Ceará. O nosso tema de hoje é tempo é dinheiro? Ana Cristina, uma honra, um privilégio lhe receber aqui na TV Diário no programa Mercado e Desenvolvimento. Uma honra também estar aqui com você, Jurani. Nós vamos falar sobre gente, vamos falar sobre tempo, vamos falar que pessoas não podem ser mensuradas. Vamos começar. E inclusive a gente estava até falando antes da gravação, né, Ana, sobre Sim. gente precisa ser tratado como gente, né? E com as tecnologias de hoje em dia, se a gente não tiver cuidado, a tecnologia, apesar da importância da tecnologia, eu até já gravei um vídeo e coloquei nas minhas redes sociais falando sobre isso, cuidado com a tecnologia, porque apesar de toda a importância e a necessidade da tecnologia, se não tiver cuidado, ela vai afastar as pessoas das marcas. E quem está dizendo isso aqui não sou eu, não. Isso já é uma frase dita por Martin Lindestruck, que é a maior autoridade de marketing do planeta. Ana, tempo é dinheiro. Quando nós ouvimos a expressão tempo é dinheiro, nós estamos diante de uma verdade ou de uma simplificação da realidade? Bom, quando você viu a minha postagem, que foi daí que trouxe para a gente estar conversando sobre esse tema, eu estou lendo um livro da Ana Sui, e aí ela fez uma citação do Antônio Cândido, quando ele fala que dizer que tempo é dinheiro é uma monstruosidade. Tempo a gente não consegue comprar, certo? A gente consegue vender um serviço que é nosso. Eu consigo vender o meu trabalho para uma empresa, eu consigo comprar um produto, um carro, um apartamento, mas o tempo ele é impossível de comprar, né? Eu não consigo comprar o tempo que eu perdi, né? Que eu deixei de estar com um parente meu, na empresa fazendo uma determinada atividade, enfim, eu não consigo voltar atrás, então eu não consigo comprar esse tempo. Tá, Então, agora. para mim, ah, o tempo não é dinheiro. Tá, aí quando você fala, e é bom te bater papo, tem uma frase do livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que o Dale Carnegie disse que uma Érica, pessoa, né? antes de falecer, pediu para colocar a seguinte frase: aqui jaz um homem que teve a oportunidade de conviver com pessoas mais inteligentes do que ele, né? E como é bom a gente conversar e conviver com pessoas mais inteligentes do que a gente. Quando você fala que a gente não pode comprar o tempo que passou, ok. Agora, se passou, aí eu acho que vai o seu lado de psicóloga, tá? Se passou, o que eu devo fazer com essa situação? Passou, não consegui fazer, não deu para fazer. E aí? O que eu poderia fazer se algo passou e eu não consegui resolver? Primeiro, calma, né? Se passou, você não consegue fazer. A gente precisa entender o que foi que passou, né? Passou a oportunidade de eu encontrar alguém? Posso encontrar depois? A gente precisa entender exatamente o que foi que passou, o que que a gente não consegue, o que que a gente não consegue recuperar. Eu não consigo recuperar porque essa pessoa não está mais com a gente. Então a gente entra também aí já em um outro fator que é o perdão, né? Então, assim, se passou, a gente precisa trabalhar essa construção, e aí sim, na clínica, né, de entender que eu não consigo voltar atrás. E aí eu preciso me trabalhar
para que eu não perca outras oportunidades em outro momento. E talvez a gente começou falando, a gente estava falando, acredito que antes da gravação, sobre a tecnologia e tudo, e muitas vezes a gente perde essa oportunidade porque a gente está imerso em um limbo existencial ali que a tecnologia nos atrai, porque ela é boa, né? Como a gente mesmo conversou, mas a gente precisa entender como que a gente consegue esse equilíbrio entre ela ser boa, suficientemente boa, e ela fazer com que o nosso tempo se esvaia. Ana, olha, eu sou apaixonado por psicologia, eu não sou psicólogo, eu fiz uma certificação internacional em psicologia positiva pelo Rubin Institute dos Estados Unidos, mas eu não sou psicólogo e acho que todo mundo Uhum. deveria fazer terapia. É uma das profissões que eu mais respeito, mais admiro e mais acho que há necessidade no mundo é a profissão do psicólogo, da psicóloga, tá certo? É da psicologia. Quando você falou agora há pouco, a gente já está saindo um pouquinho do nosso tema, a gente volta já sobre o tema, Vamos voltar. mas eu acho que uma coisa puxa a outra. Por exemplo, você falar, Sim. perdoar, tá? Quando você fala em perdoar, por ter passado eu não ter feito, eu me perdoar? Eu entender que eu não sou perfeito, eu entender que eu falho, eu entender que essas coisas podem acontecer. O pode acontecer, eu estou negligenciando ou eu estou passando a mão na minha cabeça? E aí, o que é que você poderia falar pra gente aqui da TV Diário sobre essa perdoar? Nenhuma coisa nem outra, nem negligenciar e nem passar a mão na cabeça. Enquanto seres humanos, nós estamos em constante construção. Falamos também um pouquinho sobre isso agora há pouco. E aí, como nós estamos em constante construção, a gente vai entendendo o que para a gente é bom, o que para a gente basta, o que para a gente faz sentido e o que não faz sentido. E o que é isso? É se conhecer e também entender os nossos limites e dar limites, sabe? E aí a gente fala sobre o dizer sim, fala sobre o dizer não, dizer sim para a gente, dizer não para algo que muitas vezes pode atrapalhar, inclusive, o nosso tempo. Ana, dentro das organizações, dentro das empresas, tá? Tem algo que você poderia indicar como fator ou maiores fatores de desperdiçadores de tempo dentro das organizações, dentro das empresas e que passa e as pessoas não percebem? Sabe, quando você me pergunta isso, eu fico lembrando de outra coisa, das pessoas dizerem que nunca tem tempo para nada, né? Sim. Que aparentemente é como se o tempo ele não fosse suficiente. Mas, na verdade, existe aí uma questão de administração do tempo, Uhum. certo? Muitas vezes, Jurani, a gente acorda, tá? E uma das primeiras coisas que a gente faz é olhar o celular, olhar o WhatsApp, olhar e-mail, olhar as notícias, o que está acontecendo, scrollar no Instagram, né? E aí você diz assim: meu Deus, o tempo passou rápido, o que foi que eu fiz? Nada, porque você não conseguiu, às vezes, muitas vezes, Jurani, acordar, se espreguiçar, olhar no espelho, entendeu? E realmente viver o momento. Porque você não consegue esperar para quando chegar 8 horas, seja lá o horário que você entre na empresa que você trabalha, no local que você vá, onde você vai atender, esperar o horário para realmente começar. A gente vai atropelando as coisas. E automaticamente que a gente vai atropelando as coisas, a gente não consegue se tornar produtivo, né? Como é que eu sou produtiva se eu estou dentro de um caos? Se eu não consigo respeitar, inclusive, o meu momento em que eu estou comigo, em que que eu deveria estar com a minha família, ou que eu deveria estar no trabalho e eu estou resolvendo outra coisa, sabe? Então, quando você me faz essa pergunta, eu fico pensando nesse para além. Você citou agora há pouco e me veio uma lembrança. Há uns 35 anos eu trabalhava na maior empresa de colchão da América Latina. Eu era vendedor viajante. Eu vendia por essa empresa para as lojas e as lojas vendiam os colchões para o consumidor final, tá? Então era tipo um Tá, representante comercial para que as pessoas possam entender. E teve uma vez que eles rodaram uma fita lá para uma reunião que tinha de vendedores e a pessoa da fita, eu não lembro o nome do autor, do artista, sei lá quem era da pessoa que estava falando, tem mais de 30 anos, tá? E ele disse assim, perguntaram uma vez a um grande executivo qual é o tipo de pessoa que ele
que ele procura para alguém fazer alguma coisa para ele. E ele disse o seguinte: eu sempre procuro as mais ocupadas, porque são as mais ocupadas que sempre tem tempo para algo a mais. Será que isso hoje é uma verdade, Ana? Você me fez lembrar uma coisa que minha mãe dizia, Jurandir. Ela me dizia uma coisa que hoje eu já desconstruí, tá? Ela dizia que mente vazia era oficina do diabo. Você Eu já já ouviu essa escutei muito frase? isso. É muito isso. E hoje a gente escuta sobre o ócio, né? E aí o que é o ócio? É muita coisa que a gente é ficar parada muitas vezes sem de repente fazer nada. É ler um livro, é regar uma planta, é plantar algo, é ficar sentado no sofá fazendo nada, entende? Então, assim, a gente aprende, nós somos construídos enquanto sociedade. Pensando que ficar ocupado é estar produtivo. E não necessariamente. Eu tinha um diretor que ele falava o seguinte para mim. Ele dizia o seguinte: ele dizia, Ana, eu gosto quando você tira férias, porque você volta com a mente fervilhando de ideias. Ele já me dizia exatamente o contrário, né? Por quê? Com certeza a construção dele foi diferente da do seu diretor. E eu penso que as pessoas que realmente conseguem ser criativas, conseguem trazer ideias novas, ela tem um momento de ócio. Ela tem um momento que elas não estão pensando em nada. Porque pensa comigo, imagina uma pessoa que está sempre toda fazendo, executando, tarará, tarará, ela está sempre parada num tempo, fazendo algo, preocupada com algo, ansiosa com algo. Então, o que que ela está construindo aí, né, Jurani? Então, eu penso dessa maneira. O que que você Muito acha? interessante, muito bacana. Como é o nome da sua mãe? Maria Leodona. Tá bom. Ana, a gente está indo para o intervalo comercial. Na volta do intervalo, eu queria ter uma visão sua sobre o seguinte: quais os hábitos que ajudam uma pessoa a aproveitar melhor o tempo sem cair na armadilha da sobrecarga? Porque às vezes tem isso também, né? A armadilha da sobrecarga. Nós estamos indo para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta no programa Mercado e Desenvolvimento, conversando esse papo agradável, gostoso, leve, com a psicóloga executiva de RH, diretora da ABRH Ceará, Ana Cristina Magalhães. A gente volta já na TV Diário no programa Mercado e Desenvolvimento.